Olá pessoal, tudo bem? Como hoje a gente teve a nossa live de introdução à administração financeira, ficou um pouco sem uma introdução, sem muita coisa explicada. Então, a princípio, esse vídeo é para demonstrar o começo da nossa revisão sobre regime de juros simples. Espero que vocês gostem, vejam o vídeo inteiro, vou colocar ele. Bom, provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo no Moodle mesmo. E daí, qualquer dúvida que vocês tiverem após o vídeo e as explicações, eu fico inteiramente à disposição. Um abraço, pessoal. Para a capitalização simples, pessoal, então, basicamente, a gente vai falar sobre algumas coisas, algumas terminologias, elas vão ser recorrentes. Por exemplo, acho que na apresentação tem todas elas aqui. Então, quando a gente falar sobre, quando a gente falar sobre juros simples, pessoal, alguns termos eles são bem importantes. Então, quando a gente fala capital investido, então a empresa ela tinha um dinheiro que ela precisava fazer a remuneração desse dinheiro, desse capital. Então, ela vai aportar esse dinheiro em uma operação financeira e ela vai então render juros ao longo do tempo. Então, se a empresa tinha R$ 500, ela vai colocar esses R$ 500 de capital e ela vai, junto com uma taxa de juros que o banco vai oferecer, essa taxa de juros vai capitalizando ao longo do tempo. Então, se era R$ 500 ao longo de 5 meses, a uma taxa de 2% ao mês. Então, a tendência é que ela vai mês a mês, durante esses 5 meses, chegar gerar juros a esse capital investido. Então, se a gente falou, então, em juros simples, o juro simples, pessoal, ele se dá a partir da fórmula que a gente vê no slide 10. Então, o juro simples, ele vai ser, então, a fórmula de juros é o capital investido multiplicado pela taxa de juros, que ele está sendo simbolizado pela letra I, e ele vai transcorrer de acordo com o tempo T, ou N, enfim. Então, os juros, ele vai ser igual ao capital investido vezes a taxa vezes o tempo, certo? Capital vezes taxa vezes tempo. Então, essa é a fórmula simples para encontrar o valor dos juros. Então, os juros, ele vai ser em função do capital investido. O que você retorna ao investidor é justamente o que a pessoa investiu mais o valor dos juros. Então, o valor do montante, ele vai ser os juros mais o capital. Se a gente levar em consideração, ali no slide 11, se a gente levar em consideração que o montante é igual a juros mais capital e a fórmula de juros ela é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, se a gente misturar as duas fórmulas, a gente vai ter a seguinte fórmula, ali embaixo, pessoal, em juros simples, do slide 11. Então, a gente vai ter montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, essa é uma fórmula que a gente coloca tanto os juros quanto o capital numa mesma fórmula, tudo para a gente conseguir encontrar o valor do montante. Então, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros vezes o tempo transcorrido. Certo? Então, assim a gente tem o valor de tanto a fórmula para juros simples quanto de montante em juros simples. Certo, pessoal? A gente chegou a fazer alguns exercícios em sala, mas aqui eu tenho alguns exercícios para a gente para a gente retornar esse raciocínio. Deixa eu trocar agora para o Excel, para a gente colocar esses exercícios lá. Só um instantinho aqui, pessoal. Acompanhando ali pelo Excel, pessoal. Então, o regime de capitalização simples, então a gente tem os principais itens são
o capital, que vai ser igual ao valor investido, o valor dos juros, que é a remuneração para esse capital investido, em função da taxa de juros que o banco vai oferecer em um período de tempo, certo? Em algumas apostilas, pessoal, vocês vão ver outras terminologias tipo valor presente ou valor futuro. Quando a gente utiliza essa terminologia, pessoal, o valor presente ou PV, ele vai ser sempre o valor da operação na data inicial. E o valor futuro, pessoal, então ele é o valor da operação na data final. É a mesma coisa que se a gente falasse que o valor presente fosse igual ao capital. Por quê? O capital investido na data zero, na data inicial, ele não incorreu em nenhum juros, então ao longo do tempo ele é igual ao valor do capital. Então não tem mudança. E o valor futuro na data final, então já é justamente igual ao valor do montante. Por quê? O valor do capital investido ele vai incorrer em juros ao longo do tempo e vai devolver, então, o valor do capital mais o valor dos juros, certo? Então, em alguns momentos vocês vão ver essas duas terminologias. É a mesma coisa que se a gente estivesse falando de capital para valor presente e montante para valor futuro, certo? Deixa eu abrir uma nova planilha aqui para a gente colocar o exercício. Tá. Então, pessoal, o exercício está dizendo o seguinte. Então, qual que vai ser o valor do montante? Então, montante, ele vai ser igual ao capital mais o valor dos juros. Então, montante é igual ao capital mais os juros. Então, ele quer saber qual que é o montante de um capital de R$ 1.000 investido. Então, o capital é de R$ 1.000 a uma taxa de juros. Então, a taxa é a mesma coisa que o I. A taxa de juros de 10% durante um tempo de 2 anos. Certo? Então, ele quer saber o valor do montante, ou a mesma coisa que o valor futuro. Então, nesse caso, deixa eu colocar as informações separadas aqui. 1.000, 10% e 2 anos. Então, a fórmula do montante, a gente pode conseguir a fórmula do montante direto, ou então a gente pode ir pela fórmula dos juros. Se a gente for pela fórmula dos juros, a gente se colocou lá no slide que os juros é a mesma coisa que o capital, então vai ser o capital de 1.000 vezes a taxa de 10% vezes o tempo. Então, eu acabei de descobrir que se a taxa está em 10% ao ano num período de 2 anos, então eu vou retornar ao meu capital de R$ 1.000 R$ 200 de juros. Se eu estou querendo saber, então, o valor do montante, o montante vai ser o capital investido de 1.000 mais os juros de 200. Então, linearmente, eu vou descobrir então que o meu montante foi de 1.200. Então, voltando lá, pessoal, esse foi o primeiro exercício para achar o valor do montante. Lembrem que nos slides eu coloquei uma outra fórmula em função para achar o valor do montante em função do capital. Deixa eu colar aqui no Excel. A fórmula era a seguinte. Então, a fórmula para achar o valor do montante direto, sem achar o valor dos juros, ela é montante é igual ao capital vezes 1 mais I vezes a taxa. Se eu colocar os valores com base nessa fórmula, vai ser da seguinte forma. Então, o capital de 1.000 multiplicado por 1 mais a taxa de 10% vezes o período de 2 anos, então eu tenho que achar o mesmo valor de montante. Certo? Aqui, ó. O valor que eu achei utilizando essa fórmula foi igual
do que quando eu coloquei achando o valor dos juros primeiro e acrescentando ao valor do capital. Então, a tendência é que seja da mesma forma, dê o mesmo valor. Segundo exercício ali, pessoal, dos slides. Então, em juros simples, eu quero saber o seguinte. Opa. Então, qual o valor de um capital que, aplicado a taxa de juros simples de 2% ao mês, rendeu depois de um ano R$ 240 de juros? Então, eu quero saber, eu quero retornar ao valor do capital. Para eu retornar ao valor do capital, já sabendo o valor dos juros, então, vamos colocar quais foram as informações que a gente tem. Então, capital eu não tenho, capital, então é uma incógnita. Eu tenho uma taxa de juros de 2% ao mês. Ele demorou um tempo de um ano, e ele sabe que gerou um juros de R$ 240. Então, para eu encontrar o valor do capital, eu tenho que justamente perceber o seguinte, pessoal. A taxa, ele está dizendo que a taxa é de 2% ao mês. Se o período está em ano, então eu já vou ter um conflito, porque a taxa ela é mensal e o período é anual, então eu já tenho um conflito. Para eu conseguir encontrar o valor correto, eu tenho que deixar tanto a taxa quanto o tempo na mesma base. Para colocar os dois na mesma base, eu preciso converter um deles, de preferência o que for mais fácil. Nesse caso, se eu quiser colocar os dois na mesma base, eu posso transformar esse período de um ano em meses, que é a mesma coisa que 12 meses. Então, eu sei que um ano é o equivalente a 12 meses. Então, um ano é a mesma coisa que 12 meses, certo? Substituindo na fórmula de juros, a fórmula de juros dizia, era capital vezes a taxa vezes o tempo. Se eu quero saber o capital investido, então eu vou retornar, sabendo já das outras informações, eu posso isolar a variável capital para descobrir isso no futuro. Então, isolando a variável, tudo que está multiplicando esse capital, que é a taxa e o tempo, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, como é que vai ficar? Se eu estou querendo isolar a variável capital, então é a mesma coisa que se eu estou querendo achar o valor do capital, e então eu vou passar essas duas informações de taxa vezes o tempo. Já que ela está sendo multiplicada, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, passando para o outro lado dividindo vai ser, deixa eu colocar um igual aqui, isso, vai ser capital é igual ao valor dos juros dividido pela taxa vezes o tempo. Então, eu passei que estava multiplicando o capital, passei para o outro lado dividindo o valor dos juros. Então, para achar o valor do capital, é só substituir os valores. Então, os juros foi no valor de 240. Se eu dividir pelo valor da taxa vezes o tempo, sendo que o tempo eu fiz a conversão do período de um ano para 12 meses, então vai ficar. Então, a taxa é de 2% multiplicado por 12 meses. Então, nesse caso, eu acho que o valor original do capital era de R$ 1.000. Certo? Então, eu retorno o valor do capital tendo em vista que eu multipliquei esse capital a uma taxa em um tempo, ele me gerou um juros de R$ 240. Então, retornando, eu divido esse valor de juros de 240 pela taxa e pelo tempo, me retorna então o valor de capital de R$ 1.000. Certo, pessoal? Então, confere com as duas respostas que a gente tem nos slides. Então, a resposta do exercício 1 era de R$ 1.200, a resposta do exercício 2 era de R$ 1.000 o valor do capital. Tá. O exercício 3 da página 15.
dos nossos slides. Então, o exercício diz o seguinte. Deixa eu copiar ele aqui. Isso. O exercício diz o seguinte, pessoal. Então, um empréstimo de 10 mil reais um simples de 2.700 ao final de 6 meses. Eu quero saber, então, qual vai ser o valor da minha taxa de juros simples. Então, eu tenho quais informações? Então, eu tinha um capital de 10 mil reais. Então, esse capital de 10 mil reais, ele me rendeu um juros de 2.700 durante um período de 6 meses. Então, tempo de 6 meses. Já que eu tenho todas essas informações, eu tenho as seguintes informações. Eu tenho o valor do capital, tenho o valor dos juros e eu quero saber, então, o valor da minha taxa de juros. A fórmula que contém todas essas informações, faltando o valor dos juros, é justamente a fórmula dos juros. Então, a fórmula dos juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. O que eu estou querendo saber é justamente o valor da taxa. Se eu estou querendo saber o valor da taxa, eu isolo essa variável. Então, a taxa vai ser igual. Tudo que está multiplicando a taxa, que é o valor do capital vezes... tudo que está multiplicando a taxa, que é o capital vezes o tempo, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar juros dividido pelo valor do capital vezes o tempo. Certo? Então, eu peguei tudo que estava multiplicando a taxa, passei para o outro lado dividindo. Então, substituindo os valores. Então, a taxa vai ficar os juros de 2.700 dividido pelo valor do capital de 10 mil vezes o tempo de 6 meses. Opa, aqui. Isso. Então, peguei todas as informações e faço a divisão. O valor que eu encontrei, pessoal, então, aqui na fórmula decimal, é 0,045. Se eu quiser transformar em percentual, eu multiplico por 100. Multiplicando por 100, eu vou achar, então, o valor de 4,5. Isso, 4,5. Então, 4,5 em que período? Lembra, no exercício anterior, a gente falou que os períodos eles precisam ser iguais. Então, se aqui é mensal, eu tenho que falar em meses. Se o meu tempo foi de 6 meses, então a minha taxa de juros vai ser mensal. Então, eu achei que a taxa é de 4,5% ao mês. Certo? Então, eu retornei o valor da taxa com base nas informações de capital, juros, o valor dos juros e o tempo transcorrido. Certo, pessoal? Então, agora, pessoal, só para a gente colocar só mais um tópico, que a gente já acabou mencionando agora há pouco, mas que é importante a gente destacar, falar sobre a equivalência de taxas. O que é essa equivalência de taxas? O que a gente fez nesse exercício anterior, o exercício, se não me engano, é o exercício 3, o exercício que a gente teve que perceber que a taxa e o tempo estavam em períodos distintos, a gente tem que fazer, a gente pode fazer a equivalência de taxa. O que seria essa equivalência de taxa? Aqui. A equivalência de taxa é, imaginem o seguinte, digamos que o banco ofereça para você, então, uma taxa de juros anual de 12% ao ano. Eu quero saber, então, tá, mas eu não vou transcorrer uma operação durante 12 meses, eu vou transcorrer essa operação só em 6 meses. Então, eu quero saber qual vai ser a minha taxa semestral. Eu quero saber, então, qual que é a equivalência dessa taxa em 6 meses. Então, uma taxa semestral. Opa, isso.
Uma taxa semestral, existem então quantos semestres em um ano? Então existem 2 semestres em um ano. Deixa eu passar para o lado de cá. Opa. Aí. São 2 semestres em um ano. Então, se eu estou querendo converter 12% ao ano em uma taxa semestral, eu tenho que fazer um cálculo simples. Então, o juro simples é uma conversão normal de 12% para 2 semestres em um ano. Então, eu consigo encontrar então que a taxa de 12% ao ano é equivalente a uma taxa de 6% ao semestre. Então, eu faço uma conversão direta. Aqui nesse caso, deixa eu estender um pouco para cá. É a mesma coisa que o que eu fiz foi 12% dividido por 2 semestres. Opa, deixa eu deixar isso. Então, foi a mesma coisa. O que eu fiz para encontrar esses 6% foi 12% dividido por 2 dá 6%. Então, uma divisão simples. Então, a equivalência de taxa, pessoal, em juros simples é uma divisão, uma multiplicação simples. Então, ou uma divisão pelo período que você está querendo saber, ou uma multiplicação. Digamos, então o que eu estou querendo saber é a taxa de 24% ao ano, eu estou querendo saber a minha taxa mensal. A minha taxa mensal. Então, quantos meses eu tenho em um ano? Então, eu tenho 12 meses em um ano. Então, se eu estou querendo saber, então, a minha taxa mensal, eu vou pegar esses 24% ao ano e dividir. Opa! Então, eu vou pegar 24% ao ano e dividir pelo período de 12 meses. Eu tenho que encontrar, então, deixa eu copiar isso aqui. Eu tenho que encontrar, então, 2%, 2% ao mês. Então, eu converti, então, uma taxa anual em uma taxa, aqui nesse caso foi semestral, e aqui nesse caso foi mensal. 2% ao mês. Isso. 6% ao semestre. Isso. Então, eu faço umas conversões. Certo? Bem simples. Agora, se eu parto, então, de uma taxa diária, digamos, então, uma taxa ao dia, digamos que eu tenho uma taxa de 2% ao dia. Então, o banco me oferece uma taxa de 2% ao dia. Eu estou querendo saber, então, quanto é que vai ser a minha equivalência dessa taxa ao mês. Então, eu sei que eu tenho 30 dias em um mês. Opa. Então, se eu tenho 30 dias em um mês e eu estou querendo saber minha taxa mensal, eu vou fazer a seguinte conversão. Eu vou multiplicar esses 2%, então eu vou multiplicar 2% pelo período de 30 dias. Então, 2% do período de 30 dias vai ser esse vezes 30 dias, vezes 30. Eu vou perceber, então, que a minha taxa mensal é de 60% ao mês. Aí. Então, é uma conversão. Se eu parto de uma taxa menor do que o período que eu estou querendo saber, então eu tenho que multiplicar. Se então eu saio de uma taxa diária para o mês, eu tenho que saber quantos dias compõem um mês completo. Então são 30 dias para compor um mês completo. Então eu faço a multiplicação de 2% vezes os 30 dias, eu vou achar então 60%. Então, pessoal, a equivalência de taxa é uma divisão ou uma multiplicação simples, pelo período que você está querendo analisar. No exercício anterior, que a gente fez o cálculo aqui, o que a gente achou mais fácil foi fazer a conversão do tempo anual em meses. Mas a gente poderia ter feito pela taxa. Quanto é que seria, então, a equivalência de uma taxa de 2% ao mês
para um período anual? Então, se eu estou querendo saber, a mesma coisa, 2% ao mês, eu estou querendo converter uma taxa anual. Então, eu vou pegar. Quantos meses eu tenho em um ano? Eu tenho 12 meses em um ano. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer uma multiplicação, já que eu estou partindo de uma taxa menor para um período maior, eu vou multiplicar a minha taxa de 2% pelo meu período de 12 meses. Certo? Então, daí, nesse caso, eu vou achar... Opa, copiar aqui. Então, eu vou achar que a minha taxa anual de uma taxa de 2% ao mês tem que ser igual a 24% ao ano. Certo? Então, se eu, no exercício anterior, se ao invés de utilizar o tempo em 12 meses, eu quisesse utilizar a minha taxa convertida de mês para ano, então eu teria que colocar a minha taxa de 24% para um período de um ano. Então, aqui, ó, deixa eu responder com essa outra informação. Então, seria a mesma coisa, só que eu vou mudar o... aqui. Então, a equivalência de taxa anterior é o que eu estou querendo saber. Então, os juros era no valor de 240, eu vou dividir pela a taxa, então, convertida para o período anual, é essa aqui de baixo que a gente acabou de utilizar. Então, 24 ao 1. Então, se ela já é ao ano, o tempo eu vou utilizar o ano também. Então, vezes o tempo de um ano que o exercício estava falando. Aqui nesse caso é mais fácil colocar o valor de 1. Então, um ano. E eu vou achar o mesmo valor. Por quê? Porque eu fiz a equivalência de taxa. A taxa de 2% ao mês, ela é equivalente a 24% ao ano. Então, por isso que não faz nenhuma alteração. Elas vão dar o mesmo resultado. Certo? Então, pessoal, esses são os principais conteúdos que a gente mencionou na nossa primeira aula, quando a gente falou sobre regime de capitalização simples, de juros simples. Certo? Então, os assuntos principais são esses. O que a gente tem que fazer agora é se acostumar com essas operações. Para a gente se acostumar com essas operações, a gente vai ter que fazer bastante exercício. A apostila, pessoal, tem bastante exercício. Vocês conseguem acompanhar por lá. Eu vou colocar alguns exercícios explicados e vou colocar os exercícios. Vocês podem resolver normalmente e eu vou colocar as respostas para esses exercícios como se eu estivesse fazendo aqui com vocês.